Vida Feliz, página 52. Depois que cometas um erro e tenhas consciência dele, começa a reabilitação. Nada de entregar-te ao desalento ou remorso. Da mesma forma como não deves insistir no propósito inferior, não te podes deixar consumir pelo arrependimento. Este tem somente a função de se conscientizar-te do mal feito. Perdoa-te, encoraja-te e dá início à tarefa de reequilíbrio pessoal, diminuindo e reparando os prejuízos causados. Vamos orar? Vamos elevar... Só admitir a Érica aqui. Vamos elevar nosso pensamento ao nosso Deus, Criador, que nos criou, que criou todas as coisas do universo. Vamos nos conectar com essa força criadora, com o nosso Mestre Jesus, com toda a falange de espíritos de Emmanuel, que é o nosso mentor do nosso grupo, dos nossos estudos de quarta-feira. E assim, Senhor Jesus, agradecidos estamos por mais essa oportunidade de reunião, Senhor, que nós possamos absorver esse conteúdo que será estudado hoje, que nós possamos, como disse no livro Vida Feliz, que a cada dia que errarmos, que a gente possa dar um passo a caminho da evolução, sem ficarmos presos nesse arrependimento que tanto nos faz mal, Senhor. Nos inspira na obra da caridade, Mestre, no amor, que a gente possa compartilhar com todos os nossos irmãos, com todas as criaturas do universo, que nós possamos estar nessa sintonia, essa sintonia que nos aproxima de Ti, Mestre. E que hoje nós possamos ter esse entendimento expandido para que a gente possa estar colocando nas nossas ações o que estudarmos aqui nessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Lívia, o que você acha da gente ler aqui? A gente vai lendo de versículo a versículo, né? E vai comentando? O Léo está chegando. Beleza. É porque a gente está na missão dos discípulos, Pode né? ser. Aí vai do capítulo 5, né? Versículo 13, 14, 15 e 16. Aí a gente lê o 13 e vê o que a gente achou de obras espíritas desse versículo. Depois lê o 14, né? Aí vai fazendo assim. Então, oi, Léo! Você está do seu escritório? Boa noite. Isso aí. Esse escritório aí é acústico. É o melhor que tem. A internet é boa, hein, do seu escritório. É bom. Ó, Missão dos Espíritos. Capítulo 5, o item, olha, o versículo 13. Vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal tornar-se insosso, com que se salgará? Para mais nada presta, não, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Esse é o versículo 13. Ler? Pode. Então, eu peguei na Bíblia do Caminho, né? Quando Jesus nos diz que somos o sal da terra, ele está enaltecendo nossas qualidades e virtudes para que, nos utilizando delas, possamos ser luz para o mundo. Logo, quer dizer que a imagem do sal simboliza o imperativo do equilíbrio das emoções, bem como a utilização dos valores morais e intelectuais. Lívia, viu alguma coisa, tipo Pastorino, que você adora? Então, é porque normalmente eu leio tudo e falo sobre a passagem toda. Mas agora eu vou falar então, eu li o Pastorino e vou falar então com as minhas palavras o que eu entendi, né, desse versículo, do versículo 13, né?
eu acho que é aquilo, como diz o título, né? Missão dos Espíritos. Esse texto fala principalmente do chamamento, né, de Discípulos, Cristo. né? Isso, missão dos discípulos. É Entendi, quando você falou ele... dos espíritos. Ah, não, não, não. Missão dos discípulos. Então, é quando Cristo faz realmente esse chamamento. E eu entendo que assim, não só para os discípulos, eu acho que é para todo mundo que, né, que se intitula cristão, né? A gente pode levar para isso. Então, quando ele chama a gente de, né, vós sois o sal, ele fala sal da terra, né? Quando ele fala do sal da terra, eu acho que é isso. Eu acho que é assim, a diferença, entendeu? Vocês são o que, mais ou menos assim, o que vai fazer a diferença. Se você se tornar insosso, né? Com que se salgará? Ou seja, no meu entendimento é assim: vocês estão se comprometendo a isso, a disseminar a minha palavra, a se intitular cristão, né? Enfim, né? Isso que a gente já imagina. E agora, quando você se torna insosso a gente falou até na semana passada, né? Que é estar sem sal, tornar-se sem graça. Então, quando você acaba se permitindo, né, se tornar insosso e tal, ele pergunta com que se salgará? Então, o que vai acontecer? O que adianta? Então, ele faz esse chamamento para nós sermos esse sal da terra e ele atenta a isso, para a gente não ser insosso, vamos assim dizer, não ser, vamos dizer assim, iguais aos outros, assim, ser só mais um, sabe? No sentido da gente fazer a diferença nessa proposta de Cristo, fazer a diferença no cristianismo mesmo, esse chamamento dele. Aí ele dizer, não adianta nada vocês serem como os outros, eu estou chamando vocês para algo diferente, entendeu? E para com isso vocês serem chamados para algo diferente, para assim conseguirem puxar também os outros, sabe? Então, acho que é mais ou menos isso, né? Quando ele faz essa analogia de sal da terra, né? De insosso, eu acho que eu entendi mais ou menos assim. Eu acho que tem a ver também com o equilíbrio, né? Essa questão do equilíbrio, né? Não ser nem Eu de também. menos nem de mais, né? Você está equilibrado. E eu acho que dentro desse equilíbrio é você ser cristão e esse chamamento é dentro das suas atitudes, né? Não é aquela coisa, aquele cristão, como é que a gente fala? Que são. Não é alienato que eu quero falar, não. Aquelas pessoas que ficam fascinadas, né? A fascinação que a gente sabe como é que é, mas você, né, ser equilibrado e dentro das suas atitudes no seu dia a dia, você indo mostrando como você está sendo cristão, né? E aí justamente, eu acho que essa é a base, é o equilíbrio, é você se equilibrar, que eu acho que é o difícil. Eu também dei uma pesquisada aqui e eu vi que o sal, porque o sal, a gente tem que usar o sal de forma sempre tipo, balanceada, né? Se a gente põe demais, a gente salga. Se a gente põe de menos, aí fica sem sabor, né? Então, é bem isso mesmo, assim, Priscila. Eu entendi assim dessa forma, né? Que a gente tem que ter um equilíbrio das emoções, né? Porque quando a gente está equilibrado, a gente meio que se coloca com mais segurança e a gente pode lá cooperar mais, né? A gente pode dar aquilo que a gente tem de melhor, né? Vai, Ju. Exatamente, acho que a palavra-chave aí dessa parte é o equilíbrio, né? Nem de mais nem de menos. A gente vê tantos cristãos aí que são tão, como a Priscila falou, fanáticos, na verdade. É fanatismo, né? E aí tem aquela parte
do proselitismo, que fica, aquilo ali é um excesso de sal, aquilo ali. Está muito salgado aquilo ali, e eles não estão percebendo esse sal que está ali, né? Então, o tempo inteiro fica martelando naquilo para você aceitar a verdade deles, né? Isso, para mim, já passou do equilíbrio, já salgou, já desandou, já destemperou tudo, né? Então, acho que esse versículo aí já é para a gente ficar equilibrado, tanto para a gente também não fazer a mesma coisa, porque às vezes a gente faz isso, né? Eu lembro quando eu me converti logo e comecei, porque você acha tão bom para você, você quer também passar para os outros, né? Então às vezes a gente é muito delicada essa situação, é uma linha muito tênue, porque passou um pouquinho, 1 grama de sal já era. Então você tem que realmente ter esse equilíbrio, essa sabedoria de simplesmente você ser. O resto vai acontecer, porque as pessoas vão vendo o seu exemplo e automaticamente, se elas quiserem, se estiver no momento delas, elas vão fazer também. Isso aí. E aí eu coloquei no chat a questão 238 de O Consolador, tinha até colocado lá no WhatsApp, que na referência dá também para a gente poder estudar esse versículo nesse texto do Consolador. Aí ele começa fazendo a pergunta assim: para acelerar o esforço da iluminação, a humanidade necessitará de determinadas inovações religiosas, né? Aí eu acho que existe muitas religiões, né? Então, por isso que cada um está num grau, assim, cada um está num nível, cada um... Isso é importante, porque cada um vai preencher, cada religião vai preencher de uma maneira, por isso que tem tantas, né? Vai preencher de uma maneira cada pessoa. Então, quer complementar, Ju? Não, é porque eu falei da parte salgada só. Eu tenho que falar da parte insossa, né? A parte salgada, né? Para ficar uma coisa equilibrada, já que a palavra é equilíbrio, né? Eu falei da pessoa que é salgada demais nesse aspecto. E a pessoa também que não tem sal. Ah, você é cristão, tá? Mas cadê as obras? Né? A gente precisa, a fé sem obras, ela não é morta, né? Assim que a gente aprende. Então, a gente precisa, para não ficar insosso também, praticar, né, nas nossas ações. Só para dar o equilíbrio mesmo, porque ficou parecendo que eu fui só no salgado. Agora eu estou no sem sal também. Quer falar, Lívia? Fala aí. O Pastorino, ele fala uma coisa que eu achei bem legal. Ele fala tanto sobre o sal da terra quanto a luz do mundo, né? De formas separadas. Mas ele fala assim, a luz tem como finalidade, tanto quanto o sal, servir aos outros e não a si mesma. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Tanto o sal quanto a luz, até, né? Mas eu não vou falar da luz agora, não. Deixa. Coisa linda isso que eu ouvi agora, hein? Amei. Filha de Priscila. Só podia ser filha de Priscila. Então, voltando ao Consolador, assim, então ele acaba vendo diferentes tipos de inovações, né? A cristianização das almas humanas ainda não foi nem além da primeira etapa. Então, nós somos crianças ainda. Nós estamos aprendendo a lição, né? Aí continua, né? Alguns séculos antes de Jesus, o plano espiritual, pela boca dos profetas, dos filósofos, exortava o homem do mundo ao conhecimento de si mesmo. Então, é o homem de bem, não o anjo de bem. Ele não dá conhecer a si mesmo, estudar o evangelho, porque não está dando a orientação a um Cristo, você vai ter que ser um anjo. Não, é o homem, né? O evangelho é a luz interior dessa edificação. Deixa eu ver o que mais que eu botei aqui. Eu quero ouvir a Fátima. Calma, ainda não acabei. Não, amor, não tô te invadindo. Só para ela poder se preparar para falar. Saudade de ouvir a Fátima.
Quer falar, Fátima? O meu computador, ele, nessas horas, ele gosta de andar sozinho. É um pouco estranho isso, mas tudo bem. Menina, eu boto aqui, ele vai aumentar a letra, e eu, hein? Deixa eu ver. Aí tem uma parte aqui que fala assim, desse texto, né? Somente agora a criatura terrestre prepara-se para conhecimento próprio através da dor. A dor, no caso, é o último recurso pedagógico que Deus utiliza para trazer o seu filho de volta ao seio, né? Primeiro é o amor, depois vem, meu filho, tu não quer aprender, não? Então, peraí. Aí vem a dor, porque tu tem que aprender, uma hora tu vai aprender. Que é mais aqui sobre esse texto? Aí, lá na frente fala assim, esses apóstolos desconhecidos são aqueles sal da terra. Aí, no caso, nessa parte eu entendi assim, são poucos, né, os apóstolos, os discípulos, são poucos, mas é necessário, foi o necessário para temperar, né, o sal. Foi assim que eu vi essa parte. Bom, é isso. O texto eu botei lá no WhatsApp, está aqui no bate-papo também, esse texto do Consolador. Fátima, a gente está no primeiro versículo ainda. Tu trouxe alguma coisa? Não precisa falar as 15 páginas, não, Fátima. Não, gente, não fica com essa expectativa toda, porque eu não estou tendo tempo. Bem que eu Tá só uma página, tá bom, porque você vem com 15 em cada versículo, tá bom. Eu escrevi bem pequenininho, do que eu entendi. Eu botei assim, quem não auxilia o próximo, mesmo tendo conhecimento, colocou a candeia debaixo do móvel. É o sal insosso e a luz mortiça. Quem usa da palavra de Deus de forma fanática, que foi o que vocês falaram, supersticiosa e hipócrita. Ou seja, quando não fazemos bem o uso dos ensinamentos recebidos, não servimos para o propósito do Cristo. Este ensinamento, deturpados, cairiam por terra e serão pisados pelo homem. Jesus quer que façamos na terra o que o sal faz na natureza. O sal impede que o alimento se estrague de ser desperdiçado, assim como nós, através da boa conduta, somos bons exemplos nos ambientes dos quais fazemos parte, auxiliando ao próximo a continuar ou a voltar para o caminho do bem, auxiliando o Cristo a manter o equilíbrio espiritual que tanto necessitamos para viver em harmonia. Como eu resumi. Agora vamos fazer uma reflexão. Qual é o nosso grau, o nosso nível? Como é que a gente está dentro da gente? Está com muito sal, pouco sal? Porque o estudo é para isso também, né? Para a gente se autoanalisar e ver como é que está esse tempero dentro da gente. Aí cada um precisa falar não, tá, gente? É só pensar mesmo. Érica, Léo, vai falar nada não? Primeiras damas, podem falar. É boa, Léo, gostei dessa. Boa noite, amigos. Quando eu cheguei, não cumprimentei, né? Porque a gente já vai na fase final, assim, da prece. Eu sempre estudo pela Bíblia que eu tenho, né? Que já é um estudo contínuo de muito tempo. Mas eu estudo também com o material que vocês enviam, né? Mas eu queria só ressaltar aqui a leitura da Bíblia que eu utilizo, que tem o título Os Discípulos, o Sal da Terra. A afirmativa desse versículo e desse título, né? E assim, alguém falou aí sobre o equilíbrio. Estou trabalhando com a ideia do equilíbrio hoje. Por causa justamente isso, né? Esse versículo chama essa compreensão do equilíbrio. Eu ainda estou no processo dessa compreensão desse versículo, tá? Desse título, porque realmente é muito intenso ao meu ver e ao meu sentir, né?
Só que, assim, como agir diante desse equilíbrio que são elas, né? Então, passo para o Léo agora, essa continuidade aí do estudo. É difícil falar depois que todo mundo falou bem aí, deu tanto esclarecimento aí. É só para complementar mesmo. Quando ele fala dos discípulos, os discípulos somos todos nós, né, que seguimos eles, né? É diferente quando ele falou direto para os apóstolos, né? Mas quando ele fala para os discípulos, quando foi no sermão, a multidão, a turba, né? Ou seja, nós, né, que ouvimos a sua palavra e mais do que a palavra, o seu estilo de vida, né? Porque ser cristão é um estilo de vida. Não é só você frequentar o seu templo religioso, como nós, né, frequentar o centro espírita, outros a igreja protestante, católica, diversos tipos de religiões. Não é só isso, é você viver mesmo o que a gente fala ou o que a gente estuda, né? E como vocês falaram, no sal, né, esse sal da terra, tem uma página do livro Doutrina e Aplicação, que é do Emmanuel. Ele fala um trecho sobre isso, né, desse sal. Que ele fala assim, tem um parágrafo que eu marquei aqui, que irmanados no templo da revelação nova, ou seja, nós espíritas, né, onde o nosso cântico de adoração é o hino do trabalho incessante, constituiremos com o Mestre Divino aquele sal da terra, destinado a condimentar a alegria de viver. É o que vocês falaram aí desde o início, desse cândido, né, dessa revelação. Porque sem o trabalho não fica, né? Então você tem que aprender, refletir, meditar e praticar, né? Pôr no seu dia a dia, nas suas mudanças, nas suas reformas diariamente, e tudo se baseia no nosso modo de proceder, né? Nos nossos hábitos do dia. Você modificar e sem aquele martírio de se comparar com os outros, né? Você unicamente tem que comparar com você mesmo, como você era, como você foi, um ano atrás, um mês atrás, ontem, hoje, e sempre estar vigiando, né? E aderir novos hábitos, né? De estudar, ler, meditar, né, Jussara? Está ensinando todo mundo aí, meditar, né? E essa meditação não é somente aquela forma física, você se posicionar. Meditar é tudo que você faz concentrado, compenetrado. Quando você faz com dedicação, você está meditando naquilo, né? Você está concentrado em algo, né? Com presença, é isso aí. Quando você está presente, ou seja, lavando uma louça, aqui no NEP, mesmo com nossas limitações, mas a gente está aqui, né? A gente não pode se comparar com grandes estudiosos, somos criancinhas aprendendo, porque esse é o gostoso, a gente está aqui aprendendo aos pouquinhos, o que é sal da terra, por quê, né? Essas coisas simples que vão nos fortalecendo e trazendo para o nosso dia. E sem o Cristo, nada somos, porque ele já trilhou tudo para a gente e esse sal está aí, para a gente temperar a nossa vida, temperar a nossa família, nossos amigos, com o bom exemplo, com nossos atos, porque somos seres de atos, né? Vocês para pensar, quando a gente está conversando com alguém, tudo que alguém faz marca a vida de alguém. Quando você fala, primeiro que as palavras marcam, mas os atos marcam muito mais. Então a gente tem que estar sempre pensando um pouquinho o que o Cristo estava aí fazendo nesse momento, né? Ou Cristo ou grandes espíritos, né? Como nós aqui, né? Mesmo diante dessas adversidades, estamos aqui com todas as nossas lutas, dificuldades, mas a gente está aqui tentando colaborar um pouquinho, acender nem que seja uma vela para iluminar a gente ou quem esteja nos ouvindo. Então, é isso aí que eu trouxe para a gente aí.
Quem Porque quiser o falar sal, agora. a Jussara botou assim, fiquei pensando agora. Por que ele escolheu o sal? Poderia escolher tanta coisa, né? Porque o sal, ele também, ele conserva, né? Ele conserva, ele tempera. Eu acho que o sal, ele é um xistudão. E também, quando o sal, ele, tipo assim, no alimento, né? Quando o sal se mistura ao alimento, você não sente mais ele, você entende o que eu quero dizer? Você não sente mais ele como você sente outros temperos. Ele meio que Realça. sabe? E ele potencializa o sabor, né? Realça. Você não come assim, nossa, estou sentindo sal e tal. Não, você sente orégano, pimenta. Entende mais ou menos o que eu quero dizer? Sabe? Ele Sim, meio que foi só uma questãozinha que eu joguei aí para apimentar. Botei uma pimenta ao invés do sal. a polêmica. Igual Alexandre. Então, acho que é mais ou menos isso, sabe? Meio que incorpora e você não. Depois que se mistura o alimento, acabou. Não tem como você tirar sal de volta e alimento e sal. Não tem como, entendeu? Depois que entrou, já foi, entendeu? Então, acho que é mais ou menos isso. Por isso que ele, né, deve ter escolhido o sal, né? Não sei. Márcia, a É, gente ainda está no versículo 13, tá? o, Lívia, quando você falou que não sai, por quê? Por que o Cristo falou do sal? Porque ele utilizou o que existia no momento, né? Então, o sal era uma ferramenta muito utilizada naquela época, que não existia refrigeração. Ele era muito importante, como vocês já falaram, para temperar, para manter a proteína. Então, ele utilizava o que tinha em mãos, né? Era sal, era o mar, era a terra. Então, era o teatro. Ele é um verdadeiro artista, né? Ele pegava o que tinha, né? Falava de fazenda, de gado. Então, é o que tinha. Se tivesse aqui hoje, falaria de live, de Facebook, de Instagram, WhatsApp, redes sociais. Então, é o Show. tempo. Márcia quer complementar o versículo 13? Então, o sal, ele é um mineral, né? O sal, ele é um mineral. E se a gente for pensar no mineral, dentro do nosso organismo, ele participa de diversas funções. Para o equilíbrio celular, até para condução, né, de impulso nervoso, bomba de sódio e potássio. E o sal, ele também tem uma propriedade que ele não se altera, ele mantém a sua propriedade. Então, fazendo uma comparação com o homem, né, quando ele se mistura, ele mantém a própria propriedade. Nós também temos que tentar sermos igual ao sal. A gente vai se misturar, mas a gente não vai se corromper, né? Então, como Jesus falava por parábolas e fazia analogias, né? É muito amplo. Ele usou o sal, mas o sal, ele, por exemplo, ele muda o pH da terra para quem planta, né? Ele participa das funções orgânicas, ele salga a comida ou não, ou tempera, depende da quantidade que você coloca. Então, todas essas propriedades que envolvem o sal é o que a gente tem que trazer para o nosso comportamento. O tempero de lidar com as pessoas, com as situações, né? Ora você tem que ser mais salgado, ora você tem que ser menos salgado, de não se corromper, de não tirar o nosso caráter, né? Comparando assim, entendeu? Eu não sei se eu estou viajando. Eu estou adorando. Eu estou adorando ouvir tudo isso. Foi bom eu ter perguntado do sal. Senti isso. Mas eu também gostei muito. Sal, Jesus era mestre. O único título que ele deixou-lhe dar, né, de ser mestre. Então, ele não só usaria um termo porque está ali. Não, claro que não. É porque a gente ainda tem a visão muito limitada, até no aprendizado, entendeu? E quando você pensa no sal, por exemplo, se faltar sal dentro do nosso corpo, a gente morre.
né? Ou se tiver muito sal, a gente também morre, porque a pressão sobe, né? Por causa do todo o equilíbrio. Então, o sal é o equilíbrio do organismo, é o equilíbrio celular, é o equilíbrio do planeta, é o equilíbrio das relações humanas, entendeu? É o equilíbrio e ao mesmo Já vou usar tempo... isso na palestra, hein, Priscila? Muito bom, Márcia, muito bom. O interessante é cada um colocar a sua visão, que eu acho que enriquece, né? Eu não sei, mas eu fui ler e viajei assim, eu falei, eu vou falar. Mais uma para dar palestra, eu tô adorando. Eu gostei dessa Os viagem. contatos estão aumentando de Pode, palestra. Márcia, pode! Eu quero comentar Então o que a é Márcia isso, está né? falando. E semana passada foi colocado também sobre essa questão do sal da terra, né? E falando sobre a propriedade que o sal causa na agricultura, né? E ela veio reforçar agora, falando de novo do equilíbrio. Ai, meu Deus do céu, tanta coisa aí para trabalhar. E a respeito desse sal da terra. E aí eu quero até voltar um pouco, falar sobre a planície, que foi tratado toda aquela ideia do Sermão do Monte, que a gente colocou, que eu falei a respeito de Betsaida, Cafarnaum e Corazim. Corazim era uma região que o plantio do trigo era muito farto, que era o melhor da terra, daquela região que tinha o melhor trigo. E pensar, por isso que eu estou voltando a essa ideia, porque aquela região tinha aquela melhor terra, uma terra fértil. E assim, usar o sal, né? E lembrando que a ponta desse triângulo invertido que muitos historiadores trabalham, tem a ponta virada para o Mar da Galileia, que consta que está a Cafarnaum. A gente também pensa dos peixes, né? Porque o peixe também salgado, é necessário salgar também o peixe para segurar o tempo dele, né, de condução ali, né, para ser utilizado. Obrigada, Márcia, foi muito bom. Reforçando a semana passada. Né? Oi? O sal é um conservante natural, né? A carne seca é uma carne salgada, ela não precisa nem estar na geladeira, ela é salgada. Antigamente não existia geladeira. Como é que as pessoas conservavam as comidas? Ou dentro do óleo ou no sal, né? Muito bom. Falei demais. Podemos passar para o próximo versículo? O que vocês acham? Então, o próximo vai ser o 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte. Aí vai falar sobre a luz do mundo, né? Eu botei aí no chat, também lá no WhatsApp, o Fonte Viva, capítulo 105, sois a luz. Eu peguei também... Desculpa. A missão da luz é clarear os caminhos, né? Varrer as sombras, salvar vidas e disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda da redenção. Isso é uns pedacinhos do texto que eu estou lendo, que eu botei aí. Iluminar o mundo é a maior responsabilidade de todo aquele que se dispõe a seguir Jesus, né? O combustível, qual é o combustível? É a boa vontade, a alegria de transmitir o aprendizado. Luz não argumenta. Luz se afasta o fermento da discórdia. O que mais que eu botei aqui? Luz simboliza o esclarecimento, a orientação, o processo educativo, que são capazes de transformar todos nós para melhor. Luz do mundo, a claridade da terra virá de cada um de nós, né? Quando fala luz do mundo, a claridade virá de cada um tem o seu papel, cada um tem o esforço individual, cada um com a sua potencialidade, doando as nossas virtudes, aí forma aquela luz, né? A luz do mundo. Brilhe, deixe sair essa luz que você dispõe, não esconda,
Não permita que as imperfeições impeçam de irradiar. Jesus se fez luz e veio nos convidar para sermos luzes também. Pode ser um sorriso que abraça, pode ser a esperança que consola, pode ser a fé que renova as nossas forças e todos aqueles que estão por perto acabam iluminando, né? Que a gente consiga iluminar o caminho para que as sombras não encontrem espaço. Isso que eu queria falar. E agora a Priscila vai falar. Eu pesquisei e coloquei assim: esta afirmativa evidencia mais uma vez a proposta educacional do Cristo. A própria evolução dos seres é um caminho que vai das trevas para a luz. A luz é o ponto de referência também do sistema evolucional que se irradia por todo o universo. No planeta é um nome do Criador, a dispensadora dos recursos da vida. Nos planos mais profundos da alma, é o foco clareador da mente, em suas nuances de razão e sentimento, garantindo esclarecimento, segurança e reconforto. Eu acho que através da caridade a gente acaba sendo, né, fazendo essa parte de vós sois a luz do mundo. Então acho que dentro do espiritismo a gente consegue um pouquinho ser a luz do mundo, né? Quando a gente olha para o outro. Eu antes de ser espírita eu não tinha essa visão da caridade, né? Essa visão de olhar para o outro dessa forma. E foi uma coisa que foi nascendo, e hoje eu não consigo ficar sem olhar, sem ter esse olhar, né, de ajudar, de ser caridoso. Porque, na verdade, quem é ajudado somos nós, né? Não quem a gente ajuda, é a gente que mais necessita dessa ajuda. Deus é maravilhoso, né? Gente, você colocou você falou sobre essas coisas, aí eu olhei aqui, a escuridão é a ausência de luz. Aí fiz analogia. O que é escuridão? É ignorância. Penso assim, né? A ignorância, nossa ignorância. A gente está no escuro. Quando a gente está no escuro, a gente não enxerga nada, né? A gente não tem essa clareza aí para poder compreender certas coisas. E à medida que a luz chega, que é a verdade que Jesus fala, que ele é a luz também, né? E nós também, principalmente, vós sois a luz do mundo, mas ele trouxe essa brilhante luz aí para a gente, para clarear nossos entendimentos, diante de tanta coisa ainda que a gente ainda está meio escurinho, né? Meio não, ainda bastante escuro a gente está por dentro, né? A gente está começando agora a ver aquela luz lá longe, assim, começar... Porque antigamente você vê como é que a gente tratava os outros, né? Eu digo a gente porque é a gente mesmo na reencarnação, né? Lá no passado. Não tinha compaixão, não tinha essa coisa de se preocupar, eram pouquíssimos. Hoje em dia a gente vê com mais frequência. E diante dessa pandemia a gente vê quantas luzes se acenderam, né? É claro que ainda tem muita coisa apagada e escura, mas muitas coisas foram expostas, né? De beleza mesmo, de luz, de clarear, de clarear o entendimento, e perceber que essa luz está dentro da gente, né? Que a gente pode fazer brilhar a qualquer momento. É só a gente, apertar o interruptor. E cada um tem o seu interruptor. A gente está no espiritismo, então nosso interruptor é o espiritismo. Outros é outra religião, e tem gente que nem tem religião e o interruptor já veio aceso, a luz já veio acesa. Tem essa gente também, né? Tem esse tipo de gente. Então, eu vejo isso, que a escuridão é simplesmente essa ignorância ainda que a gente tem ainda para tantas coisas. Às vezes a gente está com a luz acesa para um cômodo da nossa casa, mas os outros cômodos a gente ainda está com essa luz apagada. A gente precisa, aos poucos, ir para esses cômodos ainda escuros que a gente tem e acendendo com cuidado, com calma, né? Porque você sabe quando a gente está no escuro, muito escuro, e quando vem a luz, dói os olhos. E é assim que a verdade chega, doendo às vezes. Então a gente tem que ir com calma. Então, Jussara, eu achei assim, sua colocação muito bacana, né? Mas a gente está tão preocupada em fazer a caridade com o outro e esquece de fazer a caridade conosco também,
Por quê? Porque se você apagar, se de repente faltar luz na nossa casa, ficar um breu, e a gente acender um fósforo, é luz, não é verdade? Então, essa luz que acendeu em você e em mim, quem está buscando, mesmo que ela seja pequena, ela é muito importante. Né? Ela é muito importante. A gente não pode ignorar isso, porque senão a gente fica com uma sensação de que nós não somos capazes, né? E quando Jesus falou que nós somos a luz do mundo, né? Falou para os discípulos, e ele também diretamente falou para todos, que ele despertava sempre o melhor quando ele entrava em contato com as pessoas, das pessoas, né? É esse despertar que a gente tem que ter conosco também, de achar que nós somos capazes. Nós ainda temos aquela luzinha bem fraquinha da cabeça do fósforo, mas ela ilumina, não é verdade? Ela ilumina. Só isso. A gente tá mais que uma pisca-pisca de árvore de Natal. Acende e apaga. É verdade, Márcia, mas é mesmo. Gente, quando a gente parar para perceber, porque às vezes é o que acontece, às vezes a gente se compara, não pode, como o Léo falou, sem comparar, não pode comparar, cada um está num nível, numa fase, para aprender aquilo. E quando você recebe essa luz, que seja o fósforo, que seja uma tocha, que seja um holofote, tá tudo bem, gente, é cada um de acordo com o seu entendimento. Tem gente que não, eu não conseguiria ter um holofote, tudo bem que aqui em cima da minha mesa tem um aqui para, né? Mas é difícil, é complicado, né? É desafiador, né, Suzana? Desafiador, né? A gente lidar com a verdade, às vezes, a verdade vem forte, né? Então, a gente precisa estar preparado, nossos olhos têm que estar preparados, nossos ouvidos, para que não doa tanto a ponto da gente rejeitar essa verdade que chega. Né? Então, a gente tem que ir com calma mesmo, é como você falou, perfeito. Vai na nossa luzinha, quando a gente assume essa característica de que a gente brilha, eu me sinto brilhante, tudo bem com o meu fósforo aqui acesinho, mas eu estou aqui brilhando, como todo mundo aqui eu estou vendo. A gente está tentando, a gente está se preocupando, a gente está treinando para um dia sermos o que aquele holofote. Então, quando a gente assume essa característica de que você é, nós somos. Né? Nós temos esse potencial dentro da gente. Então, aos pouquinhos, sabe aquela lâmpada suja? A gente vai limpando aos pouquinhos, vai lapidando, e ela vai, daqui a pouco ela está radiante. É assim mesmo, sem sofrer, sem se comparar, porque quando a gente compara, já era, a gente se sente... Então, você é perfeito do jeito que você está agora, nesse momento, para assumir os embates que vão vir. Porque senão, né, se a gente não tiver essa consciência que a gente é capaz de alcançar a vitória desses embates que a vida nos traz, a gente vai deprimir. Não, quando você assume a característica de que está tudo bem, está tudo certo, vamos lá, tomou uma porrada, caiu, doeu, levanta e vamos lá, vamos agir. É como a gente falou no Evangelho hoje. A gente tem que chorar quando tem que chorar, mas chorar a vida inteira? Eu não vejo sentido nesse chororô para sempre. Não sou eu, graças a Deus, eu não consigo viver no sofrimento. Respeito quem gosta de ficar no sofrimento, é de cada um, precisa passar por isso. Mas, assim, eu caio, mas eu já levanto logo, já, né, limpo e vou seguindo. Porque eu acho uma perda de tempo. Jussara, pensando, perda de tempo, é uma perda de vida, você ficar presa a esses sentimentos assim. Não, eu acho que eu estou perdendo meu tempo, então eu não gosto de perder tempo. Então, doeu, porque as pessoas às vezes se comparam e falam assim, Jussara, você não sofre? Gente, eu sinto dor, como todo mundo sente, eu sofro sim, só que eu não vou ficar a vida inteira me lamuriando, murmurando com coisas que eu sei que são passageiras. Quando a gente entender que está tudo passando, e a gente também, para que se prender a um sentimento, a uma situação, né? Como a gente já falou outras vezes aqui. Parei de falar, que falei demais. A Lívia, filha de Priscila, quer falar. E também, quando eu li agora, quando, né, a Su leu essa passagem agora, eu me atentei a essa parte, não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte. Então, me fez pensar assim,
Cristo já veio, entendeu? Ele já chegou e já colocou, ó, galera, é isso, entendeu? Ele não deixou a gente mais no escuro, vamos assim dizer, sabe? É isso, ele colocou. Aí é que entra a parte do que a Márcia e a Ju falaram. Você com o seu fósforozinho, você com o seu holofote, mas o caminho é esse. Não importa se você tá a passinhos de formiguinha com o seu fósforozinho, ou se você tá com o seu holofote imenso, mais rápido que a luz, né? Na velocidade da luz. Não importa. Esse é o caminho. Então, é para isso que exatamente que ele veio. Ele veio para colocar assim, mais na cara impossível, entendeu? Tipo, ó, é aqui, é isso, entendeu? Agora é cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo, mas me segue, entendeu? Mas é isso aí. Então, eu acho que não tem... essa é a luz do mundo que ele fala, não tem como mais se apagar, porque ele já esteve aqui, ele já fez a diferença, entendeu? Então, eu acho que o que as meninas falaram foi muito, muito, muito show. Então, é isso, entendeu? É a luz do mundo. Ele chegou, ele fez, ele mandou muito bem o recado dele, fez o que tinha que fazer, e agora é com cada um, é com a gente, dependendo, né? Óbvio, como a gente estava falando, do nosso ritmo, mas cada um seguindo esse caminho dele, que é o caminho. Eu acho que a Adriana quer falar. Quer falar, Adriana? Pronto. Então, eu não sei se foi a Priscila que falou, isso é tipo de um processo que é educativo, né? A gente vai galgando passo a passo. Então, isso não vai ser fácil, não vai ser lá de um dia para o outro, é um processo que é educativo. E aí, Lívia, porque quando você fala que não se pode esconder uma cidade que tipo, já está pronta num monte, eu volto muito lá para o que o Léo sempre fala e que a Priscila também tipo, sempre fala, que a gente não pode porque guardar conosco aquilo que a gente conhece. A gente tem que espalhar, a gente tem que ser essa luz que brilha, mas que não fique com aquele brilho só para gente, né? Essa luz, ela tem que se espalhar, ela tem que brilhar mesmo. E quando a gente lê, tipo, brilha essa luz, não sei se eu não sei se vocês também assim, tipo, sentem isso. Essa coisa do brilha é quase que uma palavra assim, tipo, magnética, né? Fala assim, brilha, é uma coisa que te impulsa, né? Te dá um impulso assim para frente. Então isso também tipo, me faz muito bem quando eu falo assim, tipo, brilha essa luz, menina. Então, já sinto meu coração brilhando, já expandindo quando você fala isso. Isso. E assim, a gente tem que ter, assim, e aí, assim, tipo, o Léo sempre fala disso, tipo, deixar, tipo, assim, as crenças de lado, tipo, limitações, a timidez, né? E compartilhar aquilo que a gente conhece com os outros, né? Acho que a Pri quer falar. Era isso que a Adriana exatamente falou, que eu achei maravilhoso, que eu até falei no outro estudo, que quando eu li na semana passada era isso, que ele diz que diante daquela multidão tão sofrida, né, que é a humanidade, e a gente tem um mínimo que seja desse conhecimento, que a gente espalhe isso. Claro, dentro, né, do limite, ninguém vai ficar impondo nada a ninguém, é aquilo que volta que a gente falou lá na frente, mas a gente propagar. Quando eu me tornei espírita e aquilo me fez tão bem, era uma coisa muito gritante, né? Meu Deus, eu quero falar para todo mundo, quem eu amo, eu quero passar, eu também quero dizer como é que é bom. Depois isso vem amenizando, né? E automaticamente depois eu fui domando isso, né? Vem aquela coisa avassaladora, depois você vem domando. E tanto é que, assim que eu me tornei espírita, assim, até a minha família mesmo ficava naquela coisa, né? Mas é isso? Será que é isso? E você tá segunda, você tá quarta, você tá sexta, você começa, né? A querer devorar, tá no centro direto. Aí depois você vai acalmando, entendendo todo esse processo,
porque a luz chegou para você, porque para mim era isso, era totalmente escuro, né? A luz, não que eu acendi, né? Mas acenderam para mim, que na verdade me permitiram enxergar aquilo, que foi uma coisa para mim, um divisor de águas na minha vida. E aí eu queria que todos aqueles que eu amava, e mesmo aqueles que eu percebia que também vinha num sofrimento, eu queria passar, mas não tem como, né? Isso não tem como. Tanto é que minha mãe não é espírita, meu pai continua ateu, meu marido se diz espírita, que é desde família, mas também não frequenta, mas sabe até mais do que eu, porque nasceu em berço espírita. Mas cada um busca a sua necessidade, né? Então é o que eu falo para eles, a minha necessidade é muito grande. Eu não consigo ver, a luz acendeu para mim, eu quero essa luz de qualquer forma. Só que hoje eu vou mais tranquila, né? E na verdade, eu até tento dividir isso, mas eu vou com muita calma, né? Primeiro eu sinto, será, quer ouvir? Aí se eu percebo que a pessoa me dá o espaço, eu vou. Se não, também eu recuo, sabe? Eu não fico naquela coisa mais não, né? Mas aí já são 10 anos já, né? Então já deu para dar uma acalmada no coração. Mas é isso aí. Mas que a gente nunca deixe de espalhar, né? Que é o que ele diz quando que não se deve, né? Não se pode ocultar uma cidade situada sobre o monte. Quem mais quer comentar sobre esse versículo? Léo, quer falar alguma coisa? Fátima, Érica? Rapidinho. Eu vou ter que sair porque eu vou ter que estudar com a Maria, Tá. tá? Lu, fica aí, aproveita, depois a gente se fala, tá bom? Beijo, e depois a gente se fala lá no grupo, tá? Tchau. Vinha falar, então eu falo, tá? Resumindo o que vocês falaram, isso mostra que ninguém nasce grande. Ninguém, se você for comparar a vida de Paulo de Tarso, que ele era antes e depois no final, do que ele construiu, do que ele semeou, a diferença é muito grande. E tudo foi uma construção, né? De anos, dia após dia, com muitos equívocos, mas depois ele foi aprendendo. Então isso nos prova do que o Cristo falou nesse versículo, que vós sois a luz do mundo. E essa promessa é verdadeira porque ele já enxerga o final. Por que vós sois luz do mundo? Porque somos obras do Criador que criou tantos planetas, tantas coisas maravilhosas e nos criou. Ele sabe a nossa origem, desde a nossa criação. Então, o desenvolvimento é de cada um. É dia após dia, como vocês falaram, que vamos lapidando, né? É como uma obra de arte. Como uma vez perguntaram o Michelangelo, quando ele viu uma rocha, uma pedra, o que ele via? Ele falou que ele via dentro daquela pedra um anjo, né? Só faltava tirar os excessos. E esse excesso que nós temos é excesso do nosso eu. Tudo somos nós, mas quando a gente desenvolve que fazemos parte da criação e que somos coautores dele, do Criador, a gente começa a expandir essa luz para quem quer que seja. E essa comparação que ele fala é muito simbólica. Imagine uma cidade toda construída, urbanizada, em cima de um monte, uma montanha. Não dá para esconder, ela está lá, construída, iluminada, e é impossível de escondê-la. Então, quando você desenvolve, você cresce como ser, tudo que você construiu internamente tem que ser dividido, porque a felicidade é assim, você tem que dividir. Você pode ser o mais rico que for, imagina, você numa mansão, num castelo, só você tem tudo, tem todo o dinheiro do mundo, mas você não tem com quem compartilhar. Porque a felicidade não é você tudo para você, é o que você pode fazer quem está ao seu redor. E tem um trecho do livro Caminho, Verdade e Vida que ele fala justamente sobre isso, de Emmanuel,
O título é Edificações. Ele começa falando que o evangelho está repleto de convites amorosos para que nós, todos nós homens, se edifiquem no exemplo do Cristo, no exemplo da abnegação que ele teve, onde ele poderia ter escolhido berço de ouro, né? Se ele é o governador do planeta, ele comanda, ele poderia ter vindo filho de um rei, com todas as facilidades, com todo o estudo que ele poderia ter, toda a influência, mas ele escolheu a manjedoura, um curral. Nascer de família pobre, só ele, a mãe dele, o pai, rodeado de animais. Mas ele optou por isso, porque ele quis mostrar que não importa de onde nós estamos, qual seja a nossa situação, de qualquer parte de nossa vida, podemos melhorar. E melhorar como? Como nós somos discípulos do Cristo, é nos mudando, né? Como a Priscila citou, né? A gente passa daquela fase daquela empolgação que você aprende, você tem que falar para todo mundo, sim, com certeza, mas principalmente do modo de vida, porque não basta você só falar e sua família, cara, que está à sua volta e ver que você não mudou, aí vai querer falar assim, pô, você se diz cristão, discípulo e faz isso, tudo que você falou vai tudo por água abaixo. Então, o nosso verbo tem que condizer com a nossa vida. E no segundo parágrafo que ele vem falando, que vocês falaram também, parece que vocês leram esse capítulo aqui, né? Que ele vem falando que grande parte, a porcentagem muito grande dos discípulos, dos aprendizes, ou seja, nós, a gente se perde muito tempo analisando a edificação dos outros. O que o fulano está fazendo, o que o fulano está falando, quer aparecer, menosprezando que a pessoa está lutando ali naquele dia a dia, tentando ajudar. E a gente esquece da gente, né? A gente esquece do nosso eu, da nossa iluminação, porque a evolução é individual. Igual o exemplo do nosso grupo aqui. Claro que eu e vocês, com certeza, gostaríamos de que todos avançassem, todo mundo junto, no mesmo nível, mas isso é impossível, né? Porque cada um está numa escala, cada um alcança onde pode, no momento. Então, cada um vai de um nível. E às vezes isso frustra muito, mas quando você compreende verdadeiramente que cada um dá o que pode, né? A gente dá o nosso melhor, seja o mínimo que for, a gente vai aprendendo. E ele fala aqui uma coisa que eu achei muito incrível, que ele fala assim, naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, nas coisas que nós enxergamos como encarnados, coisas boas da vida, né? Porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde, muitas vezes, nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. Quem nunca passou por uma situação difícil ou um drama pessoal, familiar que quando superou não saiu mais forte? A gente vê muito isso em nossas vidas e exemplos de amigos, conhecidos, que as pessoas passam pela dor, pela dificuldade, pela doença e saem mais fortalecido, mais robusto para a vida. Por quê? Aprendeu a extrair o aprendizado da luta, do obstáculo, porque esse é o segredo. Eu recordo uma vez um filme, eu não recordo o nome dele, ele era protestante, aí tem contando a história que um rapaz tinha que chegar a um determinado lugar, passando todas as dificuldades, e levando uma pedra consigo. E ele passou por tantas lutas, e chegou no pico da montanha lá. Aí, bom, cheguei. Era a promessa do, tipo um mentor que falava com ele, e com a pedra na mão. Cadê o tesouro, a recompensa? Aí ele fala, foi o mais importante, não foi você ter chegado aqui, né? Foi o aprendizado na luta, na subida, o que ele passou, as dificuldades. E retrata um pouco isso que
o Emmanuel vem falando, dessa nossa exposição, né? Condizer o que falamos para trazer para o dia a dia. E ele finaliza dizendo que esse vai e vem das paixões não derruba a edificação da natureza, porque as pedradas intactas, quem lembra aqui de Paulo de Tarso, né? A cada pregação, cada palestra, veio recebido com comentários, era recebido com pedradas, né? Mesmo com a dor física, ele sabia que ele estava se doando, não era dele. Então, quando a gente começar a ver que toda bondade que a gente faz não é nossa, é reflexo da bondade de Deus. Então, se a gente ajuda pouco, é porque a gente está refletindo pouco. E quando a gente vê esses espíritos que iluminou tanto como o nosso Cristo, ele reflete tudo que o Pai quer por nós. Então, a bondade é sempre dele. Por isso que ele falou que bom é o Pai, né? E o único título, como vocês falaram, que ele aceitou, era de mestre, de instrutor da vida. Mas bom é o Pai. Rapidinho, Su, para não atrasar, né? Que já está quase na hora, ainda vamos falar dois, né? 2 versículos, né? Quando o Léo falou essa coisa de estilo de vida, ser cristão é um estilo de vida, eu achei muito bom, Léo, isso. Mas é um estilo que a gente vai assumindo aos poucos, né? E como é que a gente vai assumindo esse estilo aos poucos? É estando aqui, é fazendo o culto que a gente faz todo dia. Sabe por que eu vejo isso? Porque quando eu não faço, quando eu não estou no culto, ou quando eu não estou aqui, parece que faltou alguma coisa. Por que eu digo isso? Porque a gente, eu digo eu, né? A gente não, eu, Jussara, falando. Eu preciso ser lembrada, sabe? Já está aqui dentro de mim, mas eu preciso daquela chama, da faísca que vem de vocês, daquela coisa que para acender diariamente isso. Ainda preciso disso. Vai chegar um tempo que, com certeza, que a promessa que a gente tem é de que a gente evolui, a gente não precisa, a gente já vai iluminar, né? Por enquanto, eu preciso desse alimento que vocês trazem aqui, que a gente compartilha, né? E é muito bom isso, a gente poder saber que a gente conta com essas ferramentas que vão nos conduzindo nesse estilo de vida, que eu achei perfeito isso, estilo de vida. O que foi isso? Momento para a alma? Momento para a alma? Movimento? Alimento. Alimento, exatamente, Márcia. É isso aí, um alimento, porque tem gente que não precisa, como eu falei, mas quando a gente vai, né, Su, quando o pessoal que está acostumado, Lívia, que está indo ao centro direto, pô, dá um renovo na semana, você se renova, reabastece a recarga, né, de energia, recarrega, e aí você consegue espalhar por mais uma semana aquilo. Porque a gente ainda é assim, perfeito. A gente tá tudo certo, a gente está buscando. O buscar é estar aqui com vocês, é estar no culto todo dia às 18. Né? Isso é muito importante. Adorei esse estilo de vida. E quando você falou de caminhar, eu falei assim, é o caminhar. Me lembrou muito o yoga. O yoga não é você colocar o pé na cabeça, é o caminho que você faz até chegar aqui, com o pé na cabeça. As suas dificuldades, as suas limitações de levantar a perna, isso que é o yoga. O pessoal, às vezes, né? Me lembrou muito, Léo, quando você falou isso, do caminhar. O yoga é o caminhar. É muito lindo. É a gente gostar do processo, né? Não querer não é importante chegar lá no final. Amar o processo. O Léo botou no chat. Busquemos o Senhor oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sempre, sempre, sempre. Podemos ir para o versículo 15? O que vocês acham? Sim? Então vamos. Versículo 15. Nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do módio, mas sobre o candeeiro. Assim ilumina todos os que estão na casa. Esse ficou bem fácil, né? Assim, eu coloquei tanto lá no WhatsApp agora, quanto no chat, do Fonte Viva, capítulo 81, A Candeia Viva, né? Que fala mais ou menos assim,
candeia acesa, né? É o exemplo, é o que a gente está falando aqui. A gente está estudando, a gente está dando o nosso exemplo, e principalmente a gente tem que colocar em prática, porque não adianta a gente só estudar, a gente tem que agir, a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo, né? Candeia acesa, auxiliando uns aos outros nesse crescimento, né? A renovação diária, como a Jussara falou. E agradecer a Deus, porque a gente tem várias oportunidades no ano. A gente tem várias oportunidades todos os dias. Olha quantos segundos a gente tem no nosso dia. Então, a gente tem muita oportunidade que a gente agradeça e que a gente utilize. Quanto mais, melhor. Quanto mais oportunidade a gente utilizar, melhor. Quem quer falar sobre esse versículo? Su, quando você falou quanto mais melhor, eu gostei, porque é aquilo, né? A gente já falou também do que o Divaldo fala. Você está de que lado? Dos que ajudam ou dos que são ajudados, né? Então, se você tem essa oportunidade de ajudar com a palavra, um conselho, seja lá o que for, uma presença, às vezes a pessoa só quer você do lado, mais nada, nem abre a boca. É um sorriso. Eu já sou arreganhada por natureza. Olha a boca, arreganha, já nasci sorrindo. É gostoso você sorrir, você mexe com parte do seu cérebro e leva essas substâncias para o teu corpo inteiro, né? Renovando as suas células. Então, a felicidade é maravilhosa, você compartilhar. Quem gosta de estar do lado de gente chata? Me diga aí, levante a mão aí quem gosta. Deve ter alguém que gosta, porque tem gente para tudo no mundo. Estamos em fases, né, diferentes. Mas é tão gostoso você estar perto de alguém que seja agradável, né? Que tenha essa luz acesa, como todo mundo tem a sua luz. É tão bom estar aqui com vocês, cada um com a sua luz, a gente compartilhando. E daqui a gente vai compartilhar para o YouTube, que vai acender uma luz maior ainda. Você já pensou nisso? Você imagina isso? Quantos corações vão ser alcançados por esse fósforo da gente aqui? Quantos? Deixa eu ver, 9 fósforos. Né? Então, quanta gente vai receber isso? Fala, Léo. E ó. Oi. Agora sim. Você falou uma coisa fantástica agora dessa luzinha, para vocês terem uma ideia. Estava dirigindo hoje, buscando música, meu celular não estava achando. Eu achei um trabalho de um amigo que ele é lá de Miguel Couto. É um senhorzinho que ele pega um trecho de palestra em áudio, ele grava do celular, tudo de modo simples. Ele comenta e bota o palestrante e depois volta. Aí ele, durante um áudio que eu ouvi, ele falando que ele teve uma época que ele se sentiu muito triste, desanimado com o trabalho dele, mas ele, diante de uma palestra, se não me engano, do César Said, falando sobre isso, né, da motivação, dessa luz que acende, aí ele continuou. Aí para você ver, um áudio dele, um tempão, e eu buscando e comecei a ouvir, falei, caramba, esse trabalhozinho dele simples me ajudou hoje. É isso que você acabou de falar, né? A gente está falando aqui um pouco e isso vai servir para alguém lá no futuro ou para nós mesmos, né? Um dia, quem sabe, né? Porque as coisas vão e voltam, né? Essa passagem também, gente, faz a gente lembrar muito do capítulo 24, aquele que a gente conhece bem, né? A candeia debaixo do alqueire, né? Então, assim, eu estava querendo só ler aqui tipo, um trechinho. Não se acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Significa que assim como não se acende uma luz, senão para dissipar a escuridão e iluminar o ambiente, do mesmo modo, aquele que possui o conhecimento das leis divinas não deve guardá-la para si, mas divulgá-lo através da palavra e, sobretudo, do exemplo, que é isso que o próprio Léo está falando aí. Porque não basta a gente ter a palavra, a gente tem que fazer pelo exemplo. Então, assim, tipo, toda vez que eu tenho alguma dificuldade, alguma limitação, eu vou no capítulo 24 do Evangelho, eu leio isso, falo, não, peraí, eu tenho que tomar coragem. Sabe uma coisa que eu vejo assim, gente? Hoje eu tô muito falante hoje. Para compensar a semana passada que eu fiquei quieta, fiquei até com a câmera fechada. Eu estava pensando,
E pensando, já dispensei agora. Olha como é que tá a memória da pessoa, gente. Ó, como é que eu fugiu agora. Ah, vai outra aí, daí eu vou lembrar e eu falo. Gente, tá demais, hein? Vai lembrar. No livro Fonte Viva, A Candeia Viva, de Emmanuel, tem um parágrafo que ele fala sobre isso. Ó. Ele diz para a gente pregar as revelações do alto, fazendo florir, né, os nossos lábios, né, com as palavras, com parentes, com amigos, para que as pessoas aceitem as verdades, não obrigando, né, mas assim que percebeu uma oportunidade, fala. Mas ele fala que para a gente não duvidar e não esquecer que a verdadeira candeia viva é a iluminação espiritual, é a perfeita imagem de nós mesmos, né? Porque evangelho não é só aqui esse momento. Esse evangelho é no dia a dia, no trabalho, é nos relacionamentos com familiares, com amigos, nas situações, no mercado, na pandemia, é em qualquer oportunidade. O evangelho verdadeiro é esse, em todos os setores. E ele fala que a gente tem que transformar as nossas energias em bondade e compreensão, em quem quer que seja. E fala para a gente gastar o óleo da boa vontade, da nossa boa vontade, da renúncia e do nosso sacrifício de nossa vida pelo Cristo, porque aí então a gente vai começar a brilhar. Porque fazer só o básico é a nossa obrigação. O mínimo é a nossa obrigação como cidadão, cumprir as leis, mas a partir do momento que você ultrapassa isso, se faz além, na vida, no trabalho, onde quer que seja, você vai além, você é sempre iluminado mais, né? Tanto no trabalho, na vida, você percebe isso. Lembrei! Lembrei. Gente, como é que pode? Eu até anotei aqui para não esquecer. Tô assim, nesse nível já. Gente, eu tô em outro nível, tá? Diferente do de vocês, do esquecimento. Ó, mas o que eu queria falar mesmo é, por exemplo, quando a gente vai o trabalho no bem, quando a gente vai trabalhando no bem, a gente vai começando a perceber que as nossas dores, elas são tão pequenas, vem uma coragem uma força. Tipo mãe, quem é mãe aí deve saber, as mães daqui do grupo. Você tá morta, isso eu escuto, né? Que a gente ainda não é mãe, mas daqui a pouco tá aí. Que diz que tá cansada, que tá isso, que tá mais bastou acontecer alguma coisa com o filho, vem uma força de dentro para poder fazer as coisas. Então eu imagino que a gente possa fazer essa analogia. E as mães vão me entender quando eu estou falando aqui agora. Que quando a gente começa a trabalhar, eu vejo isso porque a gente já trabalhou lá no FED, fizemos certos trabalhos, e às vezes eu ia tão cansada, estava cansada naquele dia, dava aula de 7 da manhã às 18 horas, ia direto, era cansativo, vontade de ir para casa, mas aí você tem aquele compromisso, o compromisso, e aí você chega lá, e aí você vê o pessoal uma dor diferente da sua, que é mais doída do que a sua, sabe como? Então aí você fala assim, poxa, para que eu ia ficar em casa, podendo ajudar, auxiliar, e aí você sai dali, parece que você está pronta para correr uma maratona de novo, dar aula de novo, 8 horas de aula por dia. Então é isso. Quanto mais a gente trabalha nessas obras, né, do bem, a gente vê que a gente vai deixando, eu não sei, é uma coisa que parece que você vai se autoanalisando, você vai se conhecendo e você vai percebendo que a sua dor é tão pequena perante a tantas dores que você vê, né? Coisas que são piores. O que é uma dor pior do que a de passar fome, às vezes, a pessoa com criança passando fome, você tem uma casa, você tem alimento, você tem um carro, você tem uma família. Tem gente que não tem nada disso. Que dor é essa que você sente? Não estou desmerecendo, porque existem, né, os níveis aí mentais, psicológicos, de doença mesmo, de patologia. Estou falando de vergonha na cara mesmo, estou falando de doença, estou falando de vergonha, né? De ser cristão de verdade. É isso, desculpa, tá, gente, falar assim, mas às vezes tem que vir um tapa para a gente acordar. Assim, meu Deus, por que eu reclamo? Né? Por que eu estou reclamando de uma situação que
Não é para reclamar, é para agradecer. É para agradecer. É isso, era isso que eu tinha esquecido. Eu faço das suas palavras as minhas todo sábado, que eu trabalho com criança autista. Eu falei, que dor é essa que eu tenho? Imagina, olha só, meu Deus do céu. Cada coisa que a gente vê, a gente sai de lá renovada, cheia de energia. Trabalho muito bom. Alguém mais quer falar alguma coisa desse versículo? Não? Vamos passar então para o próximo, que é o último de hoje. É o 16. Da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Ah, que lindo! A gente já comentou bastante sobre isso. Eu coloquei aí o capítulo 180 do Caminho, Verdade e Vida. Depois vocês podem dar uma olhadinha que fala também sobre essa parte do versículo. Sabe o que eu queria falar disso daí, das obras? É que eu acho é uma responsabilidade muito grande para a gente. Porque da mesma forma que a gente pode glorificar, a gente pode escandalizar, né? Porque a gente está aqui, claro, a gente sabe das nossas imperfeições, a gente está aqui toda quarta, a gente está todo dia no Evangelho. Quais são as nossas obras? É de escândalo ou de edificação, de glorificar o Senhor como ele deve ser glorificado, né? Poxa, mas você não está todo dia. A gente tem que analisar, ainda que a gente não consiga, porque é da nossa natureza ainda a imperfeição. Nossas obras são imperfeitas. Mas que a gente se analise, né? Para ver que tipo de obra eu estou fazendo. Será que isso nas ações, no dia a dia, no cotidiano, seja para ir no supermercado. Poxa, as pessoas vão reconhecer quando você é cristão de verdade. É uma coisa boba, é você botar o carrinho no lugar que você pegou, tá longe, mas você não pegou, leva lá, custa. Sei lá, umas coisas assim bobas, sabe? Que revelam o seu caráter. Até que ponto você é cristão? Só para estar aqui, né? No Evangelho todo dia, aqui. É legal que a gente aprende também, mas é mais legal ainda quando a gente exemplifica e as pessoas podem ver, porque aí sim você vai alcançar aquele coração, né? Vejo assim. Nas pequenas coisas. Não precisa ser obra grande, não, é difícil. Edificação é edificação de uma casinha, tá? Não é edificação de um prédio de muitos andares, não, por enquanto. Porque eu concordo com o que a Ju falou agora, porque ele diz assim, para que vejam vossas boas obras. Ele não fala, para que escutem suas palavras. Não é a palavra. Ele quer que você levante o bumbum da cadeira e vá fazer as coisas, as obras, porque é isso que, com certeza, é isso que a gente vendo, nós somos mais impactados, entendeu? Do que a pessoa só falando. Falar o quê? Você pode falar qualquer coisa, pode entrar por um ouvido, sair pelo outro, mas quando a gente vê a ação, parece que a gente, de certa forma, é um treino diário, exatamente. Parece que a gente é mais impactado. Tem uma frase que é assim, peraí que eu tenho que formular a frase agora na minha cabeça. E a Lívia pegou de mim. Tá vendo? É assim, para você pregar o evangelho, e pregue o evangelho, e se for necessário, use palavras. Ou seja, ele não quer nem... E a tua boa ação? O que você está fazendo? Né? Isso eu estou me incluindo também, tá, gente? Pelo amor de Deus. Você está levantando o bumbum da cadeira e está fazendo o que tem que ser feito? Entendeu? Você está fazendo? Eu estou fazendo? Você está fazendo? A gente está fazendo? Entendeu? Então, eu acho que é um pouco disso. Porque palavras, foi o que eu falei. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas você vê a pessoa fazendo, dependendo de como você está na sua vida, pelo que você está passando, você é fortemente impactado por aquilo. Entendeu? Então, acho que é mais ou menos isso.
Assim, Lívia, eu também fiquei pensando, tipo, nessa frase lá finalzinha, e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, a gente ainda não sente Deus porque como nosso Pai, né? Se a gente puder sentir Deus porque como nosso Pai, a gente vai reconhecer que todos nós, a humanidade inteira, nós somos irmãos, né? E a gente tem que se ajudar. A gente tem que dar a mão, né? A gente tem que se ajudar. E tem uma mensagem lá de Meimei, que é chamada Pai Nosso, que é muito bonita, e ela fala assim, só uma pequena parte lá dessa mensagem, tá? A vida só será realmente bela e gloriosa na Terra quando pudermos aceitar por nossa grande família a humanidade inteira. Então, quando fala assim, tipo, glorificar porque vosso Pai, a gente tem que internalizar isso, sabe? Porque a gente fala de Deus, né? Mas a gente não internaliza Ele como Pai. E quando a gente fizer isso, a gente vai ter um olhar mais caridoso para o próximo, porque a gente vai vê-lo como irmão também, né? Então, isso que eu achei bacana também nessa partezinha final. Gente, eu botei ali no chat que, e ainda digo mais, primeiro dentro da nossa família, porque o nosso exemplo tem que alcançar primeiro aqueles que estão próximos, quem que está mais próximo da gente? A nossa família. A nossa família vai ver a nossa mudança de conduta, de comportamento. E a gente é uma coisa de contágio, sabe? De contagiar, sabe? É uma coisa contagiante. E aí você vai aos poucos, vai mudando, e a pessoa, mas fulano tá assim. E não desistir desse caminho, porque você já sabe que é o caminho correto, é o caminho da verdade, né? A verdade não tem meio termo, ela é. Então você vai, ainda que não, igual aconteceu com Paulo e tantos outros cristãos da antiguidade que foram mal compreendidos, não importa. Faça o que você acha que é o correto, de acordo com o que a gente estuda, né, de ter essa premissa aí de fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que nos fizesse, isso aí para mim já é tudo. Para mim não, para a gente, né? O que a gente estuda já é tudo. Se a gente aos pouquinhos, dentro da nossa casa, porque é onde estão os nossos conflitos, né? A gente já estudou isso várias vezes. Então, a gente tem que treinar diariamente a compaixão, o amor, que é o treino, não tem jeito, não tem como você ser campeão sem treinar. Não, Suzana pode falar melhor que a preparadora física. Diga aí, Suzana, fala aí pra gente agora, que eu já falei muito. Não, tá correto, tá ótimo, tá belo. Que mais vocês querem falar? A gente já tá quase no finalzinho, tá, gente? Quer falar alguma coisa, Léo, Fátima, Érica? Vamos então fazer a prece final? Léo vai Quer falar. Deixar uma frase, tá me ouvindo? Uma frase de Emmanuel no livro Vinha de Luz, que ele fala que o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilha a nossa luz, quando o Mestre diz, e procuremos brilhar, que a gente repita isso, né? Procuremos brilhar em todas nossas ações, né? Todos os ramos de nossas vidas, né? Vamos brilhar. Vamos nos esforçar. A construção é diária. Lá na frente a gente vai ver, nossa, eu fazia isso, agora se vai alcançando outros patamares. Hein, Léo? Por mais que a gente pense assim com a gente mesmo, fala assim, nossa, mas eu, né? Não, mas eu, sei lá, quem sou eu? Quem sou eu para? Você é muita coisa. Você pode fazer uma diferença enorme na vida de tanta gente. Por mais que ainda não tenha caído a ficha, o pouco que você faz com as suas atitudes pode impactar. Eu nem sei te dizer. Então, tem que fazer. Não pode se sentir diminuído. Nós somos herdeiros da fonte criadora. Já pararam para pensar nisso? Nós somos herdeiros, nós temos o DNA de Deus.
O que a gente pode fazer? Tudo. A gente pode fazer tudo, claro, treinando para um dia conseguir fazer tudo. Então vamos começar logo, gente. Vamos embora. Ai, adorei. Sabe qual é a nossa diferença entre nós, pobres espíritos errantes, de espírito superior? A diferença entre nós e eles é apenas o foco. Que eles são focados no que fazem. A gente é meio dispersado ainda, mas quando a gente começar a focar mais no bem, com certeza a gente está no rumo certo. Vamos treinar aí a meditação, puxando para esse lado de autoconhecimento, né? É bom para a gente manter o foco. Porque, realmente, nós ocidentais, nós somos muito desfocados. A gente está muito aéreo. Então, quando a gente começar a entender que para a gente evoluir, a gente precisa desse foco, nada mais vai te tirar do caminho, nada. Show. Tá bem inspirada hoje, hein, amiga? Olha. Gente, semana que vem a gente faz o quem, quando, onde, como, é isso mesmo? Beleza? Isso. Beleza. Que Lu, tal? que bom que você veio, né, Su? Falaram da Lu, que a Lu é o primeiro dia hoje, para quem chegou depois e não conhece a Lu. Lu está vindo visitar o grupo, seja bem-vinda. Espero que você tenha gostado e fique com a gente, para a gente aprender. Espero que você tenha gostado. A gente podia pedir para a Fátima fazer a prece final, né? Que isso, Fátima? Você tá estranha, Fátima. Você não era assim. É mesmo, Fátima, você não era assim no presencial. Gente, eu tô achando estranho isso. Gente, esse negócio de não ver as pessoas me deixa maluca. Eu gosto de interagir. Eu vejo só quem está falando e eu. Aí fica estranho, eu não consigo. Rola a telinha para o lado que você vê 4 pessoas. Telinha para o lado, você vê mais 4. Melhorou? Aí a gente aí, oi, Fátima! Não, mas aí eu tenho que ficar procurando um por um. Aí vai aparecendo 4, aí depois volta. Agora eu estou me vendo e estou vendo a Érica. Quem quer fazer a prece Eu vou final? me adaptar, gente. Eu vou me adaptar, porque quando vocês começaram, eu fiquei 3 meses sem internet. Agora que eu estou tendo, então eu estou assim, perdida, mas eu vou me adaptar. Tudo bem que eu não me acostumei até hoje, tá? Então tá tudo certo. Eu fico doida aqui. Érica, quer fazer a prece final? Faço. Ei. Podemos orar? Então, vamos nesse momento, nessa oportunidade bendita, agradecer a Jesus, esse doce amigo de todas as horas. E na oportunidade desse estudo semanal, nós agradecidos estamos, Rabi, pela condução de estarmos aqui, nos fazendo presentes, e nessa oportunidade de brilhar essa luz, todos nós temos, em cada lar, compondo ao trabalho edificante do reino de Deus sobre a terra, junto a esses amigos abnegados que tanto trabalham junto a nós, guias e mentores, espiritualidade amiga, a todos os trabalhadores do amor de Deus, nosso Pai, que estão a desenvolver trabalhos neste momento de dor, onde todos nós estamos vivenciando na oportunidade do nosso refazimento íntimo. Que possamos, em Teu nome, infinitamente gratos pelo Teu amor, pedir a permissão, em nome de Deus, nosso Pai, para o término do nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos tirar nossa foto. Daqui a pouco a Márcia vai ter o livro. Ei! E a Lu também. Faz um coraçãozinho, Lu! Faz um coração. Isso! Isso! 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Gente, um beijo. Adorei estar com vocês. Agora recarreguei as baterias. Tô ótima. Tchau, gente. Beijo, gente. Obrigada. Boa noite para todos. Beijão. Boa noite, nossa convidada, a Lu, né? Obrigada. E até a próxima Boa noite, aí. Lu. Seja bem-vinda. Muito bem-vindo. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Com Deus. Tchau, tchau.